Bom dia a todos. E olha, os europeus, apesar da Europa ser um continente bastante rico em cultura, como se costuma dizer, os europeus continuam tendo um olhar um tanto enviesado ou míope, ou mesmo carregado de certos preconceitos, que não necessariamente são para eles negativos, acerca do que se chamava durante muito tempo terceiro mundo. Quem conhece um pouco, por exemplo, a história dos intelectuais europeus dos anos 50, 60 e 70, capitaneados pelo famoso casal Sartre e Simone de Beauvoir, sabe que eles, enquanto muita gente estava sendo torturado e morto na União Soviética e nos países do leste europeu, eles continuavam rezando a cartilha stalinista e soviética, mesmo diante de um monte de provas de que aquilo tudo estava desmoronando, né? Então, os europeus em geral, inclusive os intelectuais, jornalistas, têm uma percepção do chamado terceiro mundo do sul, né? A África, a América Latina, por exemplo, ou mesmo o Oriente Médio, que é uma percepção carregada de certas ilusões. Por exemplo, com relação aqui ao Oriente Médio, os europeus, já foi apontado inclusive por um intelectual palestino bem importante chamado Edward Said, né, que os europeus têm uma percepção dos árabes, por exemplo, como figuras exóticas. No Oriente Médio, espaço de gente estranha, mulheres muito bonitas, mas que se mexem quase como se fosse uma espécie de animal perigoso e atraente, homens perigosos, violentos, como se as pessoas do Oriente Médio fossem os personagens construídos pelo cinema, inclusive americano, sobre o Oriente Médio. O Eduardo Said chegou a escrever um livro chamado Orientalismos, que tem em português, onde ele mostra esse tipo de percepção. Com relação à América Latina, acho que também existe esse olhar europeu um tanto, digamos, fantasioso, ou nós somos e continuamos sendo uma república das bananas, ou um lugar exótico de índios e praias, ou então nós somos o lugar onde existem, digamos, anjos que combatem o mal continuamente. Basta ver, por exemplo, a grande parte do tratamento que a imprensa e as universidades europeias dão para o debate político no Brasil, olhando o país ainda sob o olhar, muitas vezes, do discurso do PT ou da campanha pró-Lula, Lula livre, fazendo com que o olhar sobre a América Latina continue sendo assim uma espécie de esquema, né? Um olhar esquemático, onde aparecem índios, aparecem praias, aparece carnaval e aparece então a esquerda combatendo o mal contínuo do país, e pouco importa a complexidade do debate atual político no país, continua sendo uma defesa do Lula livre.